As coisas mais erradas que eu vi ao longo desses 6 anos é quando alguém cravava alguma coisa. Quem está no mercado imobiliário não pode querer entrar pensando em 1, 2 anos, né? O que você pode compartilhar e para onde você acha que vai esse mercado? Bem-vindo a mais um episódio do Rethink Talks, o podcast que se dedica a repensar o mercado imobiliário, buscar ângulos novos, questionar verdades absolutas e pensar aqui de maneira muito clara com os nossos convidados para onde vai o real estate brasileiro. E para isso a gente sempre traz algum amigo, algum conhecido e algum líder que realmente tenta repensar o mercado imobiliário, seja com a sua trajetória, seja com a sua empresa ou com o seu novo investimento. Hoje eu tenho o prazer de contar aqui com a presença do Rafael Stenbrook, que é CEO da Yuka e vai conversar com a gente aqui por alguns minutos e certamente vai trazer uma série de insights muito legais. Rafael, a gente sempre conversa ali no GRI, mas hoje eu te convidei para conversar com um pouco mais de tempo aqui nesse estúdio. É um prazer ter você com a gente hoje. Muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Acho que é sempre bom ter um espaço para compartilhar um pouco. Eu gosto de ser bem livre aberto sobre experiências tanto da Yuka quanto profissionais, porque eu acho que ajuda a gente ter uma troca mais entre empresários mais profunda e aprender. Eu aprendo muito com os outros, eu aprendo muito de conversas que eu tenho com, com amigos, incorporadores, e essas trocas são importantes, né? Eu escuto podcast toda vez que eu estou indo para o trabalho, eu escuto podcast, Uhum. porque eu acho que traz um pouco de vivência, né? De outras experiências que a gente consegue adaptar para a nossa. Perfeito, perfeito. Rafael, eu sempre começo com uma pergunta muito básica, que é para quem está assistindo a gente pela primeira vez ou ouvindo esse episódio, entender um pouco sobre a sua empresa, a sua criação, a Yuka. Conta para quem tá ouvindo a gente, faz de conta que ele nunca ouviu o que é a Yuka e está conhecendo agora. O que é a Yuka? O que vocês fazem? A Yuka é uma administradora de imóveis para locação, apartamentos. A gente criou a empresa em 2019. A gente via, eu e meu sócio, eu vim dos Estados Unidos, né? Eu fiquei 5 anos trabalhando num fundo de investimento americano que tinha como uma das teses principais, o residencial para renda. E a gente via que para o mercado brasileiro, qualquer cidade que você vai tem mercado de locação, né? Às vezes a gente fala muito de office, malls, né? Escritório, mas no final o grande mercado onde você tem a maior volume de transação de pagamento de aluguel é o residencial. E aqui era um mercado completamente fragmentado, pouco profissionalizado. E a gente entendia que a gente tinha que trazer uma solução verticalizada para a gestão de apartamentos. Com foco, assim, trazendo a experiência que a gente teve nos Estados Unidos, mas também adaptando para a realidade do mercado, que é ainda, por mais que você tenha fundos alocando, né, fazendo prédios, multifamily, a gente inclusive opera alguns multifamilies. Multifamily basicamente é um prédio inteiro destinado à locação. 99,9% do mercado de locação ainda é a pessoa física que tem uma unidade, e que toma muita decisão sem dados, sem informação, no cheiro, tem que contratar uma administradora, daí tem que pôr num portal. Então, uma cadeia muito fragmentada, onde todo mundo tira um pouquinho e no final acaba que o resultado da locação, da experiência de locar, não seja tão alto quanto poderia com uma solução verticalizada. E isso, mesmo assim, não impede das pessoas continuarem comprando, né? A Uhum. gente vê no mercado de incorporação que cada vez mais o share, né, a participação de investidores na compra e venda de imóveis novos, vem aumentando. Então, hoje a gente está pensando bastante como que a gente consegue não só ajudar ele na gestão dessa unidade, mas também futuramente na aquisição,
achar as melhores oportunidades para esse investidor que quer recorrentemente Gosta desse comprar tipo ela. de investimento, né? Interessante. Só para a gente entender um pouco mais ainda sobre a Yuka, hoje vocês atuam principalmente na praça em São Paulo, em outros lugares. Quantas unidades vocês têm sob gestão? Hoje a gente tem 1.700 unidades sob gestão. 1.700. É basicamente São Paulo. Recentemente a gente abriu o Rio, que está sendo uma experiência bem positiva na parte de demanda. Lembrando que a Yuka a gente faz locações que chama de média a longa estadia, então de 3 meses até 30. Ahn, e E a não gente. precisa ter não precisa ser um prédio completo, como você estava me contando, que se você tiver um imóvel ali, Sim, você aceita também essa locação, correto? exatamente. Então, o proprietário tendo um imóvel na unidade já serve porque, na média, hoje o tempo médio de estadia está em torno de 14 meses. Então, a gente não serve aquela unidade durante o período que o morador está lá, a não ser que ele tenha uma manutenção para fazer, mas daí ele abre no aplicativo, Uhum. manda o meu manutencista, a gente faz um orçamento, aprova e arruma, assim, mas se não, não tem uma frequência de serviço na unidade. É, então a gente está no Rio e provavelmente agora a gente expanda para algumas outras praças, mas num modelo um pouco diferente do que a gente cresceu até agora em São Paulo. Para alguém que caiu agora aqui nessa entrevista e está ouvindo você falar e pensou assim, então é parecido com uma imobiliária tradicional. Eu sei que não é, mas explica para a gente qual é a diferença principal da Yuka de uma imobiliária que vai fazer a gestão de imóveis para aluguel residencial daquela mais tradicional que a gente conhecia antigamente. Antigamente, né, quando a gente era startup e tal, eu não podia falar que a gente é imobiliário. No final, assim, a Yuka ela é uma imobiliária, mas é, com uma infraestrutura tecnológica que permite com que a gente colete muitos dados. Então, um dos nossos principais produtos é o marketplace, então a gente faz quase 80% das locações são pelo nosso próprio site, né? Diferente Uhum. de algumas outras operadoras que dependem de leads de outros portais ou do Airbnb. A gente domina muito a demanda que a gente gera, e com isso eu consigo coletar muito dados para saber o que tem, quais imóveis estão tendo melhor liquidez em termos de precificação, em termos de mix. Então a gente toma muita decisão pautada nas informações que a própria plataforma gera para a gente ao vivo. Ahn, Desculpa interromper, mas tem um aspecto de branding também com isso aí, que é o diferencial? Porque eu percebo um certo DNA de vocês nos imóveis de vocês. Eu estou correto de assumir isso? Correto. Então a gente escolheu, não é que pode qualquer imóvel vir para a plataforma. Um dos problemas que a gente enxergava, quando você olha nos Estados Unidos, mesmo o setor de multifamily não é apartamentos mobiliados, mas só que Uhum. eles são muito padronizados entre as diferentes operadoras. Então o mercado até classifica, né? Classe A, B, C dentro do multifamily, que nem acontece no escritório. Então, quando a gente ia comprar um prédio, talvez a gente via quando que era o ano da última reforma, da última last renovation, né? Do último uplift que fizeram. E você tinha um playbook, assim, tava com eletrodomésticos de cor branca, trocar por disso vai aumentar tanto o aluguel. Tinha carpete, você vai lá e troca por piso vinílico, aumenta tanto. Então era um playbook Uhum. bem amarradinho e bem. O que a gente via na experiência, por exemplo, eu voltei dos Estados Unidos precisando alugar um apartamento, entrei no quinto andar. Pô, eu precisava achar uma agulha Palheiro. no palheiro, entendeu? Então, a, Gi- a Yuka sempre quis ter imóveis prontos para morar. E prontos para morar tem diferentes significados a depender da pessoa. Pode ser um apartamento 100% mobiliado, mas também pode ser um apartamento que já tenha marcenaria, cozinha completa. Não faz sentido, eu acho que um terceiro investir no imóvel de um outro. Então, realmente as coisas que você traz para o apartamento, você tem que conseguir levar. Esse é o pronto para morar Uhum. para gente. Então, minhas posses eu tenho trago, dia seguinte já estou morando lá. Se eu já tenho mobília, ótimo. Então vai ter Uhum. o semi-mobiliado para vocês. Mas o que não dá é para ter, tipo, pendência de, pô, tem que fazer uma marcenaria aqui, tem que fazer algum ajuste, isso aqui não tá bom, tem que pôr box. Isso não faz sentido e então a gente quis realmente criar uma identidade e é muito nítido isso pra gente que os nossos clientes, mais da metade não visita para alugar.
Que loucura. E para lugares longos, não é tipo, ah, tudo bem, você vai ficar no hotel, pode Mais ficar. da, olha a interessante, mais da metade dos caras que vão alugar de um período de 3 a 30 meses Não visitam, não visitam. não visitam. É feito com o aplicativo de vocês, com um site, Foto, o site foto, vídeo. então a gente consegue criar um elo de confiança com o cliente, mas muito porque o produto é padronizado. Uhum, Ele sabe que se está na Yuka, provavelmente ele foi vetado, ele foi aprovado, então passou por um crivo. E isso faz, para a gente, é um custo operacional muito menor também, porque não tem que ficar levando gente, acompanhando, liberando em portaria para visitar, porque é tranquilo se você tem um prédio inteiro fazer visita, uhum. porque tem uma pessoa lá, já deixo, num sales office, como é nos Estados Unidos. Agora, quando a gente, que nem a gente falou mais cedo, né, a gente pega um apartamento, aí eu tenho que mandar alguém lá para acompanhar a visita e tal. Então a gente focou muito em criar um marketplace próprio nosso para ter Uhum. as informações necessárias para o cliente conseguir tomar uma decisão sem visita. Tem um fator geracional também. Claro, claro. É muito mais frequente. O A geração cliente seu. Z adota essa política sem visita muito mais do que se por acaso chegar um lead de 60 anos Uhum, querendo alugar. Esse não, ele vai querer visitar. entendido. E é possível, é só agendar, não é que a gente não. Mas é um pouco do. Eu acho Uhum. que do diferencial que a gente construiu, e eu acho que a Yuka, como diferencial principal que a gente tem, é que a gente é muito forte no nosso canal próprio. É, canal próprio, muito investimento em tecnologia também. A gente vai falar um pouco de inteligência artificial também, como que a tecnologia tem impactado o dia a dia da sua operação. Mas antes disso, eu quero só fazer um lembrete aqui, pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like. A gente traz esses convidados aqui com muito carinho, pessoas que vêm para cá para abrir o jogo mesmo aqui, expor as ideias e tudo que a gente pede para você, é que você deixe seu like, compartilhe isso aqui, se inscreva, ative o sininho. Se eu não falar isso, meu time de marketing me mata. Mas é verdade, acho que essa é a única contribuição que a gente pede para vocês para que o canal continue crescendo e a gente vá levar isso para mais gente. Voltando para cá, o que vocês não fazem na Yuka, pelo que eu entendi, então, é o famoso Airbnb ou short stay, correto? Vocês se dedicaram exclusivamente ao médio e longo prazo, de locação de médio e longo prazo, correto? Correto. A gente já namorou a ideia, muito mais porque as pessoas, hoje, boa parte dos proprietários, eles têm esse, né, é engraçado que no Brasil, o curta temporada nasceu junto com o longa. Uhum. Então é um conceito um pouco que se mistura dentro da. E ainda você teve em São Paulo o advento dos NRs, né? Que trouxe ainda mais isso, só pode curta, só pode longa. Então, mas assim, a verdade é que são dois produtos bem diferentes, com públicos diferentes, E a com operação é outra, né? operação completamente diferente. Então a gente, por mais que a gente tenha perdido o negócio porque a gente não oferecia, quando algum prédio inteiro que a gente pegasse, etc., a gente subcontratava um operador, botava um parceiro para tocar e a gente tocava a parte de long. E eu acho que assim, dentro, pensando que o meu cliente é o proprietário, né, meu cliente primário é um investidor proprietário, se isso é uma demanda que ele quer e que eu preciso ter, conforme a plataforma vai crescendo, amadurecendo, provavelmente a gente pode adquirir alguma operadora Uhum. de short e ter isso dentro da nossa gama de produtos para oferecer para os proprietários. Mas por enquanto a gente tá bem fixado no no média longa e eu acho que tem bastante espaço para crescer nessa frente que eu acho que até a competição é menor, né? A gente vê vários operadores de short, acho que Sim. tá bem coberto assim esse setor. Acho que hoje nesse longa a gente está realmente navegando entre o short e o Quintanar, assim, a Uhum. imobiliária tradicional. Então tem um vácuo lá no meio que é o que a gente está querendo preencher. Legal. É, quando você olha para os preços dos aluguéis, no ano passado, 2024, de acordo com os dados aí oficiais, aumentou cerca de 15% na média os aluguéis no Brasil, que é um aumento até maior do que o valor do ticket médio da alocação da curta temporada, né? Sim, Acho que isso muito drivado ou muito motivado pela oferta um tanto quanto pobre do aluguel residencial no Brasil. Existe muito pouco do multifamily aqui, a cultura ainda está longe de ser eh, algo parecido com os Estados Unidos, o Chile ou outros sim. mercados mais maduros.
Qual é a sua leitura de mercado para o preço dos aluguéis? Você compartilha com a visão daqueles que entendem que a tendência é subir muito mais e, 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 e mais. Você entende que, de acordo com as dificuldades de financiamento imobiliário, juros altos, etc., a tendência é o aluguel residencial subir e a demanda ser cada vez maior? Eu, sim, e eu acho que tem dois. Isso não é um negócio exclusivo brasileiro, tá? O, o short stay, o curta temporada, e a gente vê a hora inteira tá sendo na Espanha, Barcelona, o pessoal brigando, etc. Então, o que acontece? Parte do estoque de imóveis residenciais, ele está sendo destinado à curta temporada. Isso tira, por exemplo, o mercado do Rio de Janeiro, que a gente entrou agora. A gente entrou com um produto que teoricamente foi concebido para o short, mas a gente falou, cara, provavelmente no long aqui eu vou conseguir dar um resultado melhor do que no short, porque não tem. Se você Uhum. entra no Viva Real no Rio de Janeiro, a qualidade do imóvel É ofertado muito ruim. é muito, muito ruim. Não tem opção para quem é um executivo que está indo né, trabalhar lá, ou etc. Realmente é um mercado muito carente. Então a gente tem uma performance, sei lá, quando a gente apresentou os valores, as pessoas ficaram chocadas. Nossa, vai conseguir alugar na Glória por R$ 4.000 um apartamento, só o aluguel de 35 metros quadrados? Eu falei, eu vou. Não tenha dúvida, eu vou conseguir. Ninguém acreditava. Hoje os aluguéis estão quase 5.000 nessa mesma unidade. Porque é um produto, um apartamento novo, com lazer, destinado para longa estadia. Então, inflaciona muito, porque tem uma escassez desse Uhum. produto para essa finalidade ter um mercado. Então, tem esse movimento onde parte do estoque né, de imóveis antigamente residenciais estão indo para curta estadia, isso não vai mudar. É, e tem também um movimento, principalmente aqui no Brasil, que é o aumento da taxa de juros, e não só a taxa de juros, mas a educação financeira está fazendo com que as classes mais baixas, que antes investiam, deixavam né, seu dinheiro na poupança, o pessoal hoje está comprando CDB. Ficou muito mais fácil. Antes era, então, esse enxugamento da poupança afetou primeiro muito o mercado produtivo, né, as incorporadoras, mas agora os bancos também estão aumentando os spreads para quem quer financiamento imobiliário para comprar a primeira moradia. Se você não enquadra no Minha Casa Minha Vida, então aquele produto de classe média, média alta, o custo. Eu comprei meu apartamento, eu comprei em 2021. Final de 2021, eu peguei TR mais 7,8. Hoje, o mesmo imóvel, se eu fosse comprar, tá TR mais 12. É muita diferença. É muita diferença. Então, assim, só que a renda, né, o Não salário durante esse acompanhou. período não acompanhou. Então, você tem uma massa de gente que até pode ser que queira comprar, mas não consegue. Sem falar que a entrada também, antes era 10, 20%, agora subiu. Eles estão completamente É. priced out do mercado de compra porque vamos falar, o funding para ele também encareceu. Então, Uhum. não é uma questão. E o efeito disso é que talvez no Brasil, historicamente, aqui sempre foi muito valorizado ter a propriedade, ter sua própria casa. Então, o mercado de locação para a classe média alta era basicamente do início da vida, né? Até casar. Acho que o pessoal que saiu da casa antes, então, muito estúdio, coisa menor, etc. Agora a gente está vendo uma demanda muito grande em 2, 3 dormitórios para locação, que não era tão presente. Porque, de novo, já é a pessoa na fase seguinte da vida, mas que É. ainda está priced out do mercado de tá fora da capacidade de conseguir comprar a própria casa. Se eu tivesse que fazer uma aposta daqui um ano, 2 anos, eu diria que o apartamento de 2 quartos, São Paulo pelo menos, com uma boa localização, com uma boa área de lazer ali, básica pelo menos, serviços ali, em São Paulo vai ser a menina dos olhos. Vai faltar imóvel para alugar nisso aí. Eu costumo dizer que se eu tivesse meu dinheiro para comprar imóvel, se eu tivesse que escolher um tipo de imóvel é a tipologia, porque eu vejo um volume alto de estúdios. Um quarto é um quarto, atende, mas os 2 quartos é melhor e 3 quartos talvez fique muito caro. Não sei se você concorda com isso, mas além de comentar essa pergunta, é uma bola de cristal aqui, então eu estou Hum. chutando, não sou especialista de demanda específica, né? Mas, para além disso, você tem, falando de mercado agora aqui, de Brasil, ou São Paulo, pelo menos quando você está mais ativo, você tem alguma leitura, alguma certa preocupação com relação a um eventual excesso de oferta, mesmo que localizada de estúdios em São Paulo? Eu sempre falo para quem vem
procura falando que quer investir, compra 2 dormitórios. Você também tem mesmo. Dois Ó, nós dormitórios. não combinamos isso, viu? 2 dormitórios com vaga, se possível. Porque um negócio que quando a gente pensa em varejo, que é um pouco diferente do institucional, a composição, num período mais longo, a composição do retorno, óbvio que o yield é importante. Então, às vezes a gente vê as pessoas falando, não vou comprar 2 dormes porque o aluguel no metro quadrado é mais baixo do que num estúdio. Mas tem o componente da valorização, né? E da liquidez desse imóvel na frente. A gente fez... E a competitividade, né, Rafael? Desculpa interromper, mas além de tudo, o estúdio você vai competir com quantos outros? E o 2 Exato. dormitórios, né? 2 dormitórios já tem um mercado Exato. do usuário final. Então é um produto muito mais escasso que eu acho que tende a valorizar tanto na questão do aluguel, da resiliência dele, quanto da valorização mesmo. Se você precisar revender na frente, eu acho que você vai revender melhor do que um estúdio Concordo. que ele tende, realmente ele é um produto de investidor. Então você está muito mais suscetível a ciclos econômicos num estúdio do que num 2 dormitórios que você vai ter o usuário final como potencial comprador. Eu acho que o plano diretor, o São Paulo até 2016 era muito carente de apartamentos compactos, né? Então, até a Yucca, o primeiro passo que a gente deu, a gente tinha esse diagnóstico, a gente falou, pô, vamos fazer, tem um monte de apartamento grande, super bem localizado, depreciados, abaixo do custo de reposição, vamos montar um fundo, comprar esses apartamentos e fazer co-living. A gente começou assim, porque a gente enxergava realmente que tinha Gap. faltava a possibilidade de para um jovem profissional no começo da vida dele morar no Itaim próximo ao trabalho dele, né? E entender que estar lá próximo ao trabalho nesse momento de vida te potencializa mais para você ter né, uma qualidade de vida e uma carreira, ter tempo para estudar, para se desenvolver. Então esse foi o primeiro produto da Yucca, foi esse co-living, justamente porque a gente enxergava que ainda naquele momento você tinha uma oferta, a gente fazia os histogramas de oferta nos principais bairros, era tipo maior volume de apartamentos disponíveis em plataformas como Quinto Andar, tal, era 2, 3, 4 dormes. Um dorme estúdio era pequeno. Hoje, se eu rodo exatamente esse mesmo histograma que eu fiz em 2019 hoje, já mudou. Já está assim. Então, já se atingiu o equilíbrio necessário. É muito uma questão de bairro, né? Em alguns bairros já está com esse equilíbrio, mas tem mais produto vindo. Tudo aluga. Assim, tudo se absorve, tudo A aluga. questão é quanto? A questão, e tem bairros que a gente já viu isso, tem bairro onde eu tenho um prédio estúdio que alugava 4.400. Aí entregaram 3 prédios no entorno, comecei a alugar 3.800. E agora que deu uma estabilizada, já está voltando de novo. Então é tudo oferta e demanda, é bem assim. E cíclico, né? Acho que quem está no mercado imobiliário não pode querer entrar pensando em 1, 2 anos, né? Não pode. Então essa absorção inicial você toma mas depois que o mercado se equilibra, ele tende a se estabilizar. Eu não sou tão assim, não tenho essa visão tão Cavaleiro do Apocalipse. mas tem pools, né? Tem alguns bairros que estão bem saturados, assim. E eu acho que é mais uma questão de expectativa de retorno. Você não vai conseguir achar que você vai crescer o aluguel em um estúdio. Quero que você falando 2 dormes. Se você pegar um 2 dormes hoje, eu garanto que o aluguel dele vai crescer acima da inflação. O estúdio, eu não consigo de forma alguma te dar qualquer garantia olhando 3, 4 anos. Mas você entende que o estúdio, uma das teses que eu tento explorar aqui nessas conversas é que hoje o estúdio ele é muito, pelo menos o investidor que compra o estúdio, ele pensa automaticamente no aluguel em short stay para o estúdio. Não sei se todos, mas uma boa parte talvez pense. Você acha que existe uma tendência desse estúdio sim começar a fazer parte do mid long stay também, talvez até tanto quanto ou mais do que é hoje? Hoje, na minha base de imóveis, porque é uma questão do que tá aí, o que o Claro, investidor comprou. Eu tenho uma maioria de de estúdios. Eu estúdios. já alugo o Já é esse? estúdio 14, né? O estúdio, assim, se eu tenho 14 meses como tempo médio da plataforma como um todo, o estúdio provavelmente está em uns 11.
Ó, que interessante isso aí. Desculpa eu te pausar para o pessoal entender bem isso aqui. Às vezes as pessoas me abordam e dizem assim, mas o estúdio ele é só para short stay. Eu falo, olha, cada vez mais, mas é muito pequeno, quem vai querer morar Olha, isso aqui é um dado científico aqui, dado exato, dizendo que então, da base que você tem, a duração média de quanto? 11 11, meses 11 em meses em estúdios. estúdios, ou seja, existe sim essa demanda. Porque como que é isso a gente vê, como que é a lógica do meu cliente, do inquilino que está buscando imóvel. O filtro que ele vai usar primeiro é preço. Uhum. Então, o fator número um Na busca lá. na busca, ele primeiro é preço. Então, ele vai ver qual que é a melhor opção que cabe no orçamento dele. Uhum. Aí ele vai ter que escolher se ele vai querer, por exemplo, a gente está negociando, está fechando agora uma operação, espero que saia, de 2 dormitórios, 56 metros quadrados em Barueri, do Uhum. lado do metrô, do lado da CPTM. Você chega no nosso escritório lá na Rebouças em menos de uma hora, com uma baldeação. Lá custa 3 mil, vai custar 3.500, 3.700 o pacote no aluguel 56 metros quadrados com vaga. Uhum. Você pode pegar esse dinheiro também e alugar um estúdio em Pinheiros, do lado do escritório, de 25 metros quadrados. É o mesmo preço. Então aí é uma questão pessoal da pessoa falar, pô, Tô eu. disposto a pegar uma hora de. Exato, vou. O que que eu prefiro? Prefiro estar mais próximo e estar em Pinheiros ou Barueri? Mas provavelmente ele começa em Pinheiros, no Uhum. estúdio, aí conhece a esposa, o marido e tal. Precisa de um lugar maior, ele vai ter que ir para Barueri, para manter o mesmo orçamento. Então, eu vejo. a- Tem liquidez no estúdio, o problema é um pouco. Vai depender da oferta. Tem estúdio hoje que eu alugo a quase R$ 5.000 Uhum. pacote. Interessante. Só que é um prédio condomínio. Entendi. Então a pessoa usa mais para dormir, ou é o espaço dela. E isso, assim, é difundido em todas as principais capitais do mundo. Inclusive em Nova York hoje tem conversas das pessoas dividirem estúdio. É, o preço do metro quadrado vai apertando, as pessoas vão aceitando. Eu costumo brincar, mas em 2010, no primeiro Brasil GRI aqui, a gente falava um pouco do conceito de microapartamentos, a gente falava na época, e a crítica que a gente ouvia da maior parte dos incorporadores é: olha, isso aqui é um conceito londrino. Vai para Londres, que isso aqui no Brasil jamais, aqui a gente está acostumado com espaço, jamais o consumidor vai aceitar. Eu falei, olha, não é o que ele aceita, que cabe no bolso dele. Você está me escrevendo exatamente isso. Ele gostaria de morar em 2 dormitórios do lado do trabalho dele, mas ele não vai, se não couber no bolso dele, ele vai ter que se adaptar. Infelizmente, é um pouco assim que funciona o mercado, né? Sim, sem dúvida. O que é importante falar, a gente fala de estúdio, mas tem estúdio de 15 metros quadrados a estúdio de trinta e Sim, cinco Para o nosso negócio, 15 é bem. Não dá. é. Assim, realmente, daí o que acontece? Você toma um desconto muito grande, tem que botar um preço muito baixo para conseguir dar liquidez no long stay. Então, esse é um produto que a gente nem pega de falar, cara, isso aqui é short stay, vai atrás de um operador de short stay. Porque é o contrário no short stay. Pô, se você botar um estúdio de 25 metros quadrados e um de 35, a sensação de, por exemplo, o cara tá aqui para ficar 2, 3 dias na cidade, tipo, ele não vai pagar 40, 50% a mais para ficar no de 35. Assim como o andar, né? Eu falo, short stay importa menos qual é o andar que está Sim. aquela habitação. Então são coisas diferentes, assim, do processo decisório. Então, estúdio grande hoje, grande eu falo, acima de 25 metros quadrados, eles têm uma boa liquidez no long stay. Dentro desse processo de repensar o mercado imobiliário, acho que muita coisa vem sendo feita de maneira diferente por conta da tecnologia. E você comentava comigo ali no cafezinho que a gente tomava ali fora que você tem lido muito, se debruçado muito sobre a temática de inteligência artificial e, em termos práticos, isso tem já impactado o seu dia a dia ali dentro da Uhum. Yuka. O que você pode compartilhar com a gente em termos práticos que tem ajudado vocês e para onde você acha que vai esse mercado? É, eu. Esse mercado de inteligência. A gente tem estudado, eu particularmente, eu fico lendo porque eu sou um pouco. Tem um livro que eu gosto, que o pessoal da Intel é de ser paranoico um pouco para você saber o que está acontecendo assim, no teu setor e de Uhum, mudanças que estão acontecendo. Hoje na Yuka a gente já vem usando inteligência artificial em duas pontas. É, mas
é impressionante. Empresas grandes, assim, outro dia eu estava vendo que a Salesforce, o CEO da Salesforce falou que em 50% dos processos deles, eles já estão usando inteligência artificial com 93% de acerto. Uau. Isso é Então, maior que o ser humano. então assim, um Uma nível de acerto assertividade, muito. mas exatamente. E a gente, eu particular, nosso negócio é serviço, né? E serviço envolve muito transferência de informação. E a gente vê que entre pessoas, é aquela brincadeira que a gente fazia de criança, né? De telefone sem Telefone sem fio. fio. Então, essa transferência de informação, ela quebra muito. E então a gente tem um pouco de dificuldade hoje em servir, quando eu faço servir a unidade, conseguir fazer com que essa comunicação corra dentro da empresa para a ponta que precisa executar alguma coisa para atender o que o cliente quer. Eh, então, hoje eu tenho gastado muito tempo de entender esses processos, a inteligência artificial associada aos processos internos e como ela me traz uma maior produtividade. Isso vai ser muito rápido, essa implementação. É necessária, porque no final produtividade é tudo, né? Traz eficiência, É, resultado, bottom line na veia, né? exato. Mas hoje, assim, para explicar um pouco do. Quando a gente começou a Yuka em 2019, um dos pontos que você perguntava foi, cara, como você vai fazer para pagar. Que a Yuka se propôs desde o começo a pagar as contas. Então, hoje, numa administradora normal, você vai lá, aluga para uma pessoa, o inquilino locatário, ele se responsabiliza por pagar condomínio, IPTUs, né, conta de consumo e tudo mais. E a gente via que isso dava muita fricção, porque às vezes o cara não pagava, sobre o proprietário, e a gente falou, não, vamos assumir essas contas e fazer uma cobrança única do inquilino e garantir que tudo está sendo pago para o proprietário. E aí a primeira coisa que as pessoas, pô, você é louco, como que você vai ter que ter um time de contas a pagar de 10 pessoas para ficar abrindo boleto e lendo boleto. Então, hoje a gente tem basicamente uma inteligência artificial que a gente integra lá, ele lê tudo e paga todos os boletos. Então, não precisa ter ninguém, a gente só tem uma checagem, né? Porque daí a gente montou um sistema para ver se por acaso teve alguma unidade que não identificou o pagamento, etc. Então a gente faz, sobra um Uhum. pouquinho, às vezes dá um erro, mas é isso, 93% ele vai pagar certo, 7% a gente tem que dar um ajuste. Antes eu precisaria ter uma porrada de gente fazendo isso na mão. É, então, nisso já é um processo que está rodando. A gente está usando a inteligência artificial. Um negócio que é um pouco que as pessoas tendem a achar que é aquela coisa de filme, meio a máquina falando, atuando como humano. Essa parte de conversacional, eu acho que é a menos relevante, a que mais vai demorar, e que tem menos sentido. Assim, eu não vejo. Eu vejo o meu cliente muito mais querendo ter um atendimento humanizado. E pode ser que ele se aproxime, etc., mas ainda não é tanto nosso foco. Nosso foco realmente é em processos internos para trazer uma maior produtividade e resultado. Então, outro ponto que a gente está usando é na qualificação de leads. Então, lá no site chega um monte de gente interessada. Então, o que que é inteligência artificial? Hoje ela consegue ver um histórico de todos os leads que entraram, de cada card, qual que era a característica daquele lead que Uhum. fechou, Uhum. e buscar esse mesmo cara dentro desses leads que estão todo dia lá clicando Hum. e falando que era um apartamento. Refina o seu ICP para que você vá buscar exatamente o tipo do cara que Exato. fecha com você Daí ele numa já velocidade manda maior. direto pro closer Você falando: precisa esse ter 3 analistas cruzando dados numa planilha de Excel e zero. Já vai direto pro closer, falando, ó, esse aqui é um esse é o cara lead, certo. esse é um lead Quente. quente. Então traz uma maior produtividade na parte de vendas. Então tem várias. A gente está muito na pontinha ainda, assim. Eu falo com o meu time a hora inteira. Eu queria ter pelo menos 2 horas do meu dia para sentar e me debruçar É, sobre tudo que está surgindo, porque está tendo muito capital de venture capital, tem muita empresa surgindo. tem. E Realmente é transformacional. e tem boas e ruins. Claro, E como você tem que. sempre. Então vai ter. Sobra um monte, mas assim, como tem muito capital indo para essa estratégia, tem muita inovação acontecendo. E se você ficar parado assim, você vai ser engolido. Vai. Dentro do GR Instituto, a gente colocou uma pessoa hoje que era um diretor sênior nosso que trabalhava como CMO e o trabalho dele full time é olhar para as aplicações de AI
Não, eu não estou falando de ferramentas, é mais essa parte interna mesmo, como que a gente vai facilitar e criar um fluxo melhor de trabalho para dar mais eficiência também. Eu tive com um head global de AI da McKinsey em Londres no começo do ano, ele fez uma apresentação para os membros do GRI por lá, e eu perguntei para ele depois, o que você sugere para a gente dar certo em termos de AI? Ele falou, a primeira coisa, você tem que ter um dono, tem que ter um cara olhando para isso aqui responsável, Uhum. né? Senão o cachorro morre de fome, Sim, tem muito dono. exatamente. Segundo coisa não imagine que você vai fazer um projeto que vai revolucionar tudo. Faça vários projetos curtos, mas com quick wins, que ele fala, né? Com vitórias rápidas, assim, né? E tem essa consistência, entenda que é uma mudança de médio prazo, né? Eu acho que é uma mentalidade que, às vezes, dentro do mercado imobiliário, eu fico muito curioso, que as pessoas perguntam muito de qual é a ferramenta que você está usando. É para além da ferramenta, né? É uma mentalidade que pense com tecnologia, não necessariamente AI, mas com tecnologia, os processos internos para dar eficiência. As pessoas ficam querendo achar o vendedor que vai vender via AI. Eu tendo a concordar com você. Eu acho que essa parte é a parte mais nobre que a gente quer ter e faz muita diferença. Eu vou mandar um e-mail, por exemplo, para alguém, para algum membro, alguma Uhum, coisa. Às vezes eu peço para a AI escrever alguma coisa, eu dou. uhum, É impressionante o nível de abertura, de conexão que existe do e-mail meu, que é escrito por um ser humano, que é uhum. imperfeito. Ele é muito maior do que quando é escrito com a perfeição, correto. Por mais que tenha o tom, que se você faça o Sim. prompt para ajustar, ainda assim o ser humano ele consegue, mesmo na escrita, na comunicação, se conectar mais com outro ser humano. É interessante isso, né? É, que nem quando você ganha uma mensagem, hoje em dia você recebe mensagem de aniversário, você sabe qual Você foi escrita sabe, pela AI, quase que exatamente. foi realmente escrita É da incrível isso, alma, né? assim. Então, por isso que eu acho, eu não consigo enxergar uma substituição da interação humana. Uhum. Então, assim, tem um pessoal mais, né, de mais idade que acha que tipo, é o fim do mundo, etc. Eu falei, não, isso aqui é uma ferramenta, assim, é revolucionário, mas não fique achando que não ele vai substituir os encontros, vai substituir a troca. E eu acho que, na verdade, ela é libertadora, no sentido da Uhum. gente tirar das pessoas o trabalho braçal, Uhum. que a gente chama muito de aquela coisa que hoje é uma. Repetitiva, que você não É, precisa de um. É um processo que você falou, né? Levar daqui a informação para ali, sem quebrar a informação, com clareza, conectando as pontas, né? exatamente. Então, eu sinceramente eu tô precisa, eu acho para mim eu, como um empresário, e eu acho que todo mundo como um empresário não deveria se sentir ameaçado e deveria tipo realmente avaliar e olhar e repensar os processos internos, porque ela pode trazer muita produtividade para as empresas e vai. E quem não adotar vai ficar para trás. Perfeito, perfeito. Nessa reta final agora, aqui eu queria entrar um pouco mais na sua carreira e também algumas visões mais macro de mercado. Você tem uma carreira bem interessante, apesar de muito jovem, você morou uma época nos Estados Unidos, trabalhou numa das maiores empresas do mundo e com um dos caras mais geniais do setor. Conta um pouco aí dessa sua trajetória pra gente. Eu acho que eu tive sorte, né? Na vida você tem que ter um pouco. Eu comecei em banco de investimento, no Morgan Stanley, daí eu aprendi bastante, mas eu não queria seguir aquela carreira. Eu sempre fui muito questionador, assim, eu gosto de explorar, não sou um cara muito repetitivo. Então, depois do meu primeiro ano de analista no Morgan Stanley, eu decidi tirar um ano sabático e viajar. Então, fui de mochilão, fiquei um mochilão um ano, fui para 40 países, Que aí, ano foi isso? em 2012. 2012. Aí eu voltei e queria trabalhar em private equity. Aí, putz, ninguém queria. Eu fiz um monte de processo seletivo, não tinha experiência suficiente. Todo mundo questionava, Claro. cara, o cara ficou, sei lá, foi estagiário um ano, trabalhou um ano e foi viajar. E aí o pessoal da G5 estava começando um braço de private equity e eles toparam me abrir espaço, então fiquei um ano no private equity da G5 e uma headhunter acabou entrando em contato comigo depois de um ano que eu estava lá, eu tinha conversado com ela durante esse processo que eu estava tentando me recolocar, ela falou, ó, tem uma vaga para você, é um fundo americano, chama Starwood Capital, estão presentes no Brasil, só que é de real estate. Eu não era um cara de real estate, falei, pô, real estate, nem sabia o que era cap rate, nada, mas falei, tá bom, vamos aí. Estudei na hora lá, fiz o modelo e acabei sendo contratado em junho de 2014 para me juntar ao time Brasil da Starwood, que tinham 3 investimentos aqui. Em julho
Então, comecei a olhar um pouco do pipeline, acho que julho, agosto, os 3 investimentos deram problema, começaram a dar problema, né? Tinha o Parque Global, que foi a época que a obra foi embargada, a Log estava com problema de alavancagem, Dilma, né, o impeachment da Dilma. Então, de entrar em julho, Timing bom, hein? em dezembro, me chamaram na salinha ali, antes do Natal, e avisaram, ó, a gente tá fechando o escritório, vamos mandar Vambora. todo mundo embora, só que a gente quer que você continue e venha para os Estados Unidos com a gente. Faz um parênteses só para quem não conhece a Starwood. A Starwood é dona de grandes marcas, de grandes fortunas pelo mundo do mercado imobiliário, Uhum, sim, especialmente. Pode dar um contexto depois da Starwood também? claro. A Starwood é uma. Hoje eles têm mais de 100 bi de sob gestão, em dólar, né? Ela é uma empresa fundada pelo Barry Sternlicht. Inicialmente, eles começaram com private equity imobiliário, mas logo no segundo ano da Starwood, eles começaram a atuar no setor de hotéis. Então, eles fecharam o capital de um REIT pequeno. eh, Teve a crise de 93 e nisso ele começou a construir a Starwood Hotels, que foi uma consolidação, uma aquisição alavancada de várias marcas e em questão de poucos anos ele tinha virado um dos maiores operadores de hotéis no mundo, que era a Starwood Hotels. Ele ficou à frente da Starwood Hotels até 2007, quando aí ele voltou a se dedicar só para a Starwood Capital. Foi assim, acho que foi. Eu não sei exatamente o número de múltiplo, assim, mas Starwood Hotels foi um negócio tipo de mais de 10 vezes de múltiplo de resultado para. Esse foi o marco Foi, pro foi, mercado. foi muito. Foi um resultado, assim. E ele ficou marcado. A Starwood ficou um pouco marcado por esse lado hoteleiro. Mas eu acho que a grande essência da Starwood, que eu aprendi estando lá, eles são muito bons de pegar ciclo, de Saber tomar quando entrar e quando posições sair. contrárias. Então, com a crise de 2008, eles montaram um fundo no meio da crise e começaram a comprar NPL, que é Non-Performing Loans, dos bancos. Esse fundo deu uma porrada também, e que botou a Starwood, tirou um pouco essa cara do hotel, né, de só de falar de hotel, em diversos outros setores. Tem a Starwood Property Trust, que é um mortgage REIT, que é de empréstimo, que vai super bem, está listada na bolsa, eu tenho ação até hoje. Então foi Uhum. diversificando e nisso foi crescendo, mas um negócio que é impressionante, assim, até hoje, o Barry, é uma empresa de 100 bi de ativos sob gestão, mas ele é onipresente, assim, Tá em ele tudo, tá né? em tudo. Mas eu te interrompi, voltando agora no tempo, lá em Hum. 2015, 16, que fecharam o escritório aqui e você foi para Nova York, correto? Eu fui primeiro para Miami, Miami, perdão. então daí eu fui transferido, fiquei administrando os problemas do Brasil e olhando para novos negócios nos Estados Unidos. Então, a gente fez o novo headquarter da Starwood, do escritório lá em Miami Beach, um projeto que eu participei. E aí eu acabei entrando para o time de US Acquisitions em Nova York, que foi quando eu fui convidado pelo Barry para ser Chief of Staff dele por um ano. Eu, na verdade, já saí da Starwood, que eu ia fazer MBA, só que aí ele me chamou, Não deixou você sair. falou, você quer trabalhar com imobiliário? Você se vê no imobiliário a longo prazo? Eu falei, sim, eu gostei bastante, né? Então você vai aprender muito mais um ano comigo que dois e ainda você ganha dinheiro. Então, acabei aceitando ficar, fiquei um ano como Chief of Staff dele e foi uma experiência incrível, muito exaustiva. É, tipo, viajamos o mundo, basicamente não ficava parado, então me dediquei exclusivamente, mas também ele foi muito legal porque foi livro aberto, ele me levava para tudo. Então, Que legal, cara. Baita experiência, hein? tive Acho que, reuniões. acho que aqui no Brasil, ele veio em 2015, o Barry. Vale a pena dar um Google no nome desse cara depois do episódio aqui, dá uma olhadinha. Esse cara é uma máquina. Ele, o Sanzel também é outro que veio aqui, mas Sim. ele é um cara nesse peso, assim. O Sanzel é o ícone pra mim maior, mas o Barry é um cara muito importante mesmo. Você trabalhar do lado de um cara desse.
Imagino que tenha sido uma baita escola. Tem alguma história desse ano ao lado dele? Imagino que deve ser muita viagem, seu passaporte ficou bem carimbado, Foi. muito estresse também, não tinha horário para nada, mas tem alguma coisa que te marcou mais? Que você pode compartilhar, obviamente? Não, tiveram. Você participa de tudo, né? Então, na época a gente estava numa transação muito legal, que ia ser super relevante no fundo, que era grande, que era estava considerando um investimento na IWG, que é a holding que é dona da Spaces e do Regus. Tá. Então a gente via o mercado, né, de escritório mudando para escritórios mais flexíveis, obviamente com o WeWork tomando a frente, mas a gente, analisando esse setor, a gente via que a IWG já fazia isso muito Muito antes antes, e, solidamente, né? e não tinha um desconto muito grande relativo, porque era uma empresa mais legacy, né? E a gente ela era listada em bolsa, então o time estudou a fundo o modelo de negócio, era rentável. Enquanto a WeWork não era rentável, a IWG já dava lucro e existia há muito tempo. Exato. Então a gente entendeu, tinha indústrias aparecendo, tinham várias, tudo que aparecia de startup, a gente via que era um negócio que fazia sentido estar presente nesse setor Uhum, e até era um hedge contra a carteira de escritório que já tinha, né? uhum. Meio complementar. Então, a Starwood queria fazer parte, a IWG era o cavalo escolhido e a gente estava próximo de fechar um negócio quando o Adam Neumann ligou para o Barry. Adam Neumann foi o fun- fundador da WeWork, para Na quem... época ele ainda era, acho que ele tinha acabado de pegar mais dinheiro do Massa, estava no auge do auge. Ele falou, Barry, tipo, ligou pro Barry para ir pro escritório dele para conversar. E aí fui eu junto, eu, Barry e mais um diretor lá da Starwood. E aí a gente foi no escritório dele, aquele lá que tinha sauna dele, ele andava descalço mesmo, sentamos lá. Ele falou, Barry, I really like you. But if you buy a IWG, I'm gonna put... Basicamente, ele falou, se você comprar a IWG, eu vou pôr um vendedor meu em cada porta de Spaces e Regus e oferecer 12 meses grátis para todos os inquilinos. Acabei de pegar um monte de dinheiro do Massa, o Massa me ama, se eu quiser ter mais dinheiro, então eu sugiro você não fazer esse investimento. Mas você não consideraria fazer um investimento na gente? Então, basicamente, ele fazia o tour Puxa vida. lá, cara, tinha acho que 500 desenvolvedores naquele prédio e Nossa. coisa assim, ele estava tentando desenvolver um módulo que ficava do lado para você liberar. Tinha um pouco de Internet of Things, assim, na época era um negócio de sensores, mas assim, muita gente. E, e, e no final ele conseguiu essa conversa, assim, acabou fazendo com que a Starwood não investisse pela Caramba. imprevisibilidade de você ter um player. A gente não sabia o que. A gente vendo lá, a gente falou, cara, isso. A gente saiu de lá com a sensação, ó, vai dar problema isso aqui. Mas não vou me meter A não nessa, né? ser que o Massa fique botando dinheiro ad eterno. E como um fundo de private equity, você tem que dar saída. Uma hora você tem que parar. Então, se o cara ficar com 5 anos botando, né, lenha na fogueira Queimando, aqui, queimando, vai queimando. matar o meu resultado na IWG. Então, no final, decidiram não fazer o investimento, mas teria sido muito bom investimento se tivesse sido feito. Que coisa, hein? Muito interessante essa história. Até para quem, acho que você falando essa história me lembra daquela série que tá na Apple TV, que chama-se We Crashed. É, É muito boa. sensacional. Eu na época, 2017, 16, 18, a WeWork era membro do GRI na Europa, Sim. aqui no Brasil, nos Estados Unidos, enfim, em vários locais, e também a IWG, né? O Mark, que é o fundador da IWG, frequenta os eventos de Londres, o Thiago da Regus aqui Uhum. no Brasil e tal. E eu me lembro, assim, que a conta não fechava, tal. E toda aquela tensão ao redor da WeWork, etc. Na Índia também eles eram membros nossos. Essa série relata de uma maneira, assim, talvez a melhor série de negócios que eu já vi na vida. Assim, para quem gosta do mercado Sim, imobiliário, é muito boa. fica a dica. Assim, se não assina a Apple TV, fica uma outra dica. Você tem 7 dias para cancelar depois. Tem que maratonar. Maratona que vale a pena pra caramba. Mas legal, caminhando aqui pra uma reta final, se tivesse tempo a gente falaria muito mais aqui. Eu queria pedir para você, apesar de muito jovem, você já
passou por muita coisa no mercado imobiliário. E falando de conselhos para quem está no mercado imobiliário hoje, tentando pensar algum ângulo novo, algum caminho novo, que conselho que você daria para quem está no mercado imobiliário hoje? Tem alguma coisa um conselho que você ouviu lá atrás, que talvez te marcou, ou alguma coisa que você sinta que você quer comunicar? É, olhando um pouco o mercado imobiliário brasileiro, tá? Uhum, Porque isso a gente. Se a Yuka ainda está de pé hoje, é porque a gente não ficou. A gente não se amarrou e ficou apaixonado pela ideia inicial que a gente teve. Acho que a Yuka já mudou 4, 5 vezes por questões do custo de capital, né? O mercado muda e você tem que uhum, mudar junto. E a forma que a gente conseguiu fazer ainda é sempre ficar se questionando qual que é o problema real que eu estou resolvendo, né? Qual que é a solução que eu estou trazendo, para quem que é que eu tenho que servir, porque eu acho que é um momento, né, o momento que a gente está desde 2019, eu acho que ele está mais volátil do que deveria ser em qualquer série. uhum. O Brasil é volátil por natureza, mas acho que a gente pegou uns 5, 6 anos complicados, desde, né, pós-pandemia com juros muito baixos, então teve uma oscilação muito grande, mas eu acho que também um dos erros que a gente cometeu, assim, não dá para querer ser muito, no Brasil, querer ser muito megalomaníaco, né? Eu acho que aqui você tem que manter uma estrutura enxuta, e esperar a oportunidade aparecer. Porque justamente como oscila muito, você não pode ter um compromisso muito longo, então, no nosso caso, assim, você tem que estar. Não adianta você fazer um. Na verdade, que não existe business plan de 5 anos no Brasil. Não existe. Então, é... então já é um pouco ir no dia a dia lá e Estar coletando. disposto a ajustar a todo momento, A todo basicamente. momento você tem que ser resiliente, vai ser difícil, vão aparecer barreiras a hora inteira. É um contexto de negócios complicado, o Brasil. Mas eu acho que tem que se manter vivo e seguindo um passo de cada vez, fazendo a coisa certa, que uma hora o seu dia vai chegar. Muito bom, muito bom. Empreender no Brasil é isso. Por fim, Rafael, eu queria te perguntar se tem algum conceito, alguma verdade que você ouve no mercado imobiliário brasileiro que você acha que vale a pena ser repensada, ou que talvez seja uma verdade hoje, mas muito em breve essa verdade talvez não seja mais uma verdade, seja história do passado. Tem alguma coisa que te vem à cabeça? Tem. Eu acho que o mercado imobiliário ele, ele é um setor como que ele tende a se atualizar um pouco mais devagar do que outros setores, né? Eu sinceramente, assim, já vi muitos mitos que não se confirmaram, especificamente na parte que a gente atua de residencial. As pessoas falam, as pessoas não querem mais comprar imóveis. Eu nunca levo nenhum direcionamento desses Extremo, como, né? como extremo definitivo. É tudo muito fluido e eu acho que é, toda vez que alguém me faz uma afirmação, e é frequente isso na nossa indústria, Existem muitas verdades, é né? muito com É isso. Como afinco, se fosse para sempre. geralmente o cara vai estar errado. Porque é muito fluido. E a gente é muito sensível a fluxos de capital, né? Como é um negócio muito de longo prazo, é, então qualquer coisa que eu vi as coisas mais erradas que eu vi ao longo desses 6 anos é quando alguém cravava alguma coisa. Muito legal. Vai estar É errado. importante isso. Então, eu acho que é um pouco daquele ponto. Eu mesmo, amadureci muito nesses 6 anos. Porque eu vim dos Estados Unidos fixada numa ideia, falando, pô, eu vou desenvolver a indústria Isso, isso. vai crescer a indústria de mercado de capitais, vão ter FIIs multibilionários de residencial para renda, as pessoas vão deixar de comprar imóvel, a matrícula não vai ser mais importante, ele vai comprar a cota de fundo, porque ele vai entender que ele é isento e diversifica o risco. Foi a maior falácia que existiu. Você não consegue mudar a mentalidade do Não da investidor. noite pro dia. O cara gosta de ter a matrícula.
Uhum. Então essa foi a maior, assim, eu falei, pô, que burrice, você vai Que é conseguir. tão óbvio, né, fazer essa mudança, né? É, Mas exato. não. O cara vai lá na planta, ele paga preço de varejo, né, no imóvel para ter 5% de aluguel, de yield, quando ele poderia comprar um fundo com risco diversificado, administrado profissionalmente, dando 8, 9%, Liquidez. liquidez, e nada disso convence o cara a deixar de comprar o imóvel dele na Uhum. matrícula. Então, assim, tinha uma coisa jovem, da energia, de falar, eu vou ensinar você a fazer conta, né? Quase como se eu fosse um mormon lá, indo, tem aquele book, eu vou lá, eu vou ensinar vocês a rezar e encontrar Deus. Não, cara, Não é não assim que ensinei, funciona. não mudei ninguém. Então, no final, hoje, a empresa, na verdade, nós estamos mudando a empresa para atender melhor essa pessoa que quer a matrícula dela. Uhum. Então, essa pra gente foi o. E a gente, assim, apanhou muito. A gente perdeu muito dinheiro. Porque a Uhum. gente gastou dinheiro achando que a gente ia conseguir criar um mercado de capitais, criar o negócio que ia realmente. Eu não vou. Não adianta, assim. Existe um motivo que é o mercado de mom and pop, né? O cara gosta da matrícula, a segurança dele. É outro motivo. Não é só a conta que a gente faz, Não é racional. não é a conta do mercado institucional. Uhum. Não é a conta igual eu fazia quando eu ia avaliar um investimento na Starwood, que eu falava, yield on cost tanto, tal, sair da cap rate. Cara, Esquece. nada disso entra na tomada de decisão do cara que compra o imóvel dele na planta como investimento. Então, eu sinceramente acho que isso não vai mudar Uhum. hoje. Eu acho que pode ser que com juros mais baixos, o mercado tijolo desenvolva de novo e junto com o mercado Puxe, tijolo, o residencial uma para renda, parte disso. mas não vai ser a pessoa que compra a matrícula que vai deixar de comprar para comprar cota de Vai fundo. vir de outros Vai ser o lugares. investidor de FII mesmo que Uhum. gosta do papel de FII, que hoje talvez está no fundo de papel, Que cresceu muito e tudo que bem. cresceu porque que vai alocar em tijolo porque o momento é do tijolo, mas não vai ser o cara que vai continuar comprando a matrícula dele tendo uma carteira de 20, 30 imóveis. Rafael, excelente papo, cara. Muito gostoso poder falar com você com calma, assim. Às vezes a gente fala sempre muito Uhum. corrido. Muito legal poder ouvir você e poder levar o seu pensamento aqui para quem está assistindo e ouvindo a gente. Eu te agradeço a presença. É, Gostei demais desse papo e espero que a gente possa continuar conversando aí por muito tempo. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite e estou à disposição e sempre um prazer contar. Às vezes a gente fica se cobrando, mas você vê que né, quando a gente fala, a gente vê tanta coisa que a gente acabou fazendo É nesses 6 uma anos bela história, cara. e apanhou muito também, então só de estar aqui já é uma honra e obrigado pelo convite. Não, uma honra ter você aqui com a gente. E para você que ficou até aqui, eu te convido a se inscrever no nosso canal, deixar um like, compartilhar essa conversa que foi tão rica aqui, esse privilégio de ouvir o Rafael com tantas histórias boas e tanta decisão de não desistir, de mudar, de adaptar o negócio. Eu acho que isso inspira muito você, empreendedor, incorporador, investidor do mercado imobiliário. É um prazer estar com você aqui até agora e espero que a gente se encontre numa próxima. Até lá.